Então, André, muito obrigado pela tua presença, pelo teu carinho, né? Você é uma pessoa que sempre esteve aí com a mão estendida pra gente, não só no PET, mas também no PET. Então, agradeço a tua presença aqui Então, e vamos iniciar. Boa noite já para as pessoas presentes. Registrando mais uma vez o agradecimento ao grupo do PET. Sou o André Flávio Gonçalves Silva, professor da LEDOC, da UFMA. Deixei aqui o logo do PET, porque essa apresentação é exclusiva para vocês. E eu coloquei o título aqui, ABNT, para quê, né? Tantas vezes se pergunta e muitas vezes a gente não sabe nem o que significa a sigla da ABNT. Então, vamos iniciar imaginando o que ocorreria se toda vez que a gente fosse para algum local e tivesse que utilizar uma tomada de energia elétrica e ela tivesse um encaixe diferente. O que vocês acham que aconteceria? Se alguém puder abrir o microfone e falar, fica à vontade. Seria meio que um caos, né? Porque quando a gente precisasse, não teria como usar. Então, sempre haveria incerteza. Será que vai dar certo? Exatamente. Ou seja, a gente não teria um padrão e aí a gente ficaria ou andando com milhares de adaptadores e ainda assim correria o risco de não dar certo, porque toda vez que a gente chegasse em uma tomada, estaria diferente e a gente poderia deixar de fazer para que as tomadas sejam instaladas nas residências e indústrias. Então, só para vocês terem uma ideia, que nós temos vários padrões, né? O padrão brasileiro atual é o da letra N de navio, mas a gente já teve outro padrão antes desse vigente. Então vejam aí quantos padrões nós temos espalhados aí pelo mundo. Isso aqui é só uma parte, tá? Então, continuando, nós temos aqui uma norma brasileira, que é a de 14.136, que ela aponta para a gente como é que devem ser os plugs e tomadas para uso doméstico e análogo até 20 amperes e até 250 volts em corrente alternada, ou seja, a padronização. Então, olhando de frente para a tomada, com o pino central para cima, o neutro está do lado esquerdo. E aí eu pergunto, será que sempre é assim? Podem responder, por favor. Eu acho Professor, que sim, acho que segue um padrão, né, professor? eu acho que Entendeu? para não gerar aquela dor de cabeça, a NBR ela gera uma norma que vai padronizar esse tipo de tomada para que não gere aquela dor de cabeça de toda hora faltar como se diz, seu celular descarrega, aí se eu estando numa casa de uma pessoa diferente for uma tomada diferente, então vai gerar dor de cabeça, porque você não vai, seu aparelho não vai poder conectar lá na tomada. Então, essa norma vem para regulamentar, padronizar esses aparelhos. Tá. Então, vamos lá. Essa norma, ela não é tão antiga não, tá? Ela é de novembro de 2002. Então, antes disso, a gente tinha um outro padrão. E ela veio exatamente para mudar e melhorar a questão da segurança. Uma das questões é o terra e a outra é que existe um rebaixo, né, para você fazer a instalação. O professor Emerson também gosta de mexer em instalação elétrica, em outras coisas residenciais. Ele vai saber dizer, tanto quanto eu, se duvidar até mais, que, na verdade, não é bem assim que toda vez o neutro está do lado esquerdo. Já peguei o neutro do lado direito, exatamente, o neutro do lado direito e o fase no lado esquerdo diversas vezes. Por que isso acontece? Falta de seguir ou falta de conhecimento a respeito da norma, mas existe uma norma para isso. Isso é só um exemplo bem simples, bem do nosso cotidiano, mas existem outras normas para outras finalidades diversas que muitas vezes a gente nem imagina que tem. Mas o nosso foco não é sobre tomadas, tá? Isso é só um exemplo mais palpável. Então tá aí.
Nós vamos trabalhar com a norma brasileira 14.724 de 2011, que ela trata sobre informação e documentação de trabalhos acadêmicos na parte de apresentação. Mas o que de fato é a ABNT? A ABNT é a Associação Brasileira de Normas Técnicas e NBR significa que é uma norma brasileira. Antes de adentrar nos detalhes, o interessante é que essa norma brasileira para documentos acadêmicos, trabalhos acadêmicos, ela não é gratuita. Ela é paga para você conseguir ter acesso a essas normas. E, na verdade, todas as normas, quando você vai na ABNT, você tem que pagar para poder ter acesso. Mas as universidades possuem, as instituições de ensino superior possuem esses documentos, e hoje em dia na internet você encontra vários disponíveis para vocês consultarem. Então, primeiro, não é gratuito. Segundo, as instituições, elas utilizam dessas normas, mas é de maneira voluntária, ela não é obrigatória. Então, é por isso também que cada universidade, cada instituição, cada periódico, eles vão criando modelos para adequar suas necessidades e também para facilitar na hora que a pessoa quer submeter um trabalho, já tem aquele padrão estabelecido para aquele referido fim. Então, lembrem-se aí que a gente está na norma brasileira 14.724 de 2011. Dentro dela existem várias outras normas que são citadas. Se eu fosse falar só dessa norma brasileira, seria a noite toda para falar. A gente vai aqui pegar alguns pontos principais, alguns detalhes que são mais importantes, porque mais na frente vocês vão ver que existem outras normas que fazem parte dessa principal e que são demasiadamente extensas. A gente não dá conta de falar sobre elas, mas vocês precisam saber que existem. Então, veja, para a estrutura do trabalho acadêmico, eu sei que está pequeno, mas eu fiz questão de trazer como é apresentado na ABNT, e eu vou citar aqui. Nós temos a parte externa, que é a capa obrigatória, e a lombada, que é opcional. Então, quando eu fiz o mestrado, a minha dissertação, ainda que a instituição cobrasse a lombada, não tinha como fazer a lombada porque não tinha espaço para tal. Então, quem não sabe o que é lombada, nós temos aqui a capa do livro e a lombada é essa partezinha aqui, ó, onde você vai conseguir identificar com mais clareza quem é o autor, qual o título, a editora, né? Não sei se dá para focar por aí, mas essa partezinha mais estreita aqui do livro é a lombada. E ela é opcional, pela ABNT, tá? Então, nós temos os elementos pré-textuais, que agora já é a parte interna, e aí nós temos folha de rosto, que é obrigatória, errata, que é opcional, folha de aprovação para trabalhos acadêmicos é obrigatório, dedicatória opcional, agradecimento opcional, epígrafe opcional, resumo na língua vernácula é obrigatório, no nosso caso, que é a língua portuguesa. Resumo em língua estrangeira, aí tem instituição que cobra inglês, outras espanhol, outras cobram os dois, e outras podem cobrar outra língua estrangeira, também é obrigatório. Ilustração, que é a lista de ilustrações, opcional, porque pode ser que o seu trabalho não tenha ilustração, então é opcional, assim como lista de tabelas, assim como a lista de abreviaturas e siglas, lista de símbolos também opcional. Sumário, obrigatório. Então, esses são os elementos pré-textuais, ainda não chegamos na parte do texto. Isso é tudo que antecede o seu trabalho propriamente dito. E agora sim os elementos textuais que a ABNT define, que é a introdução, você vai fazer um apanhado geral, o desenvolvimento, que é a parte mais importante do seu trabalho, e a conclusão. O que você conclui com esse trabalho que você fez? Esses são os 3 elementos básicos textuais. Claro que durante a sua montagem de apresentação do seu trabalho escrito, você pode dividir isso de outras formas,
você tem a parte, por exemplo, de metodologia, parte de objetivo, isso aí você pode alterar, mas obrigatoriamente tem que apresentar esses elementos. E os elementos pós-textuais, ou seja, depois que você fez a apresentação do seu texto, então tem que ter pelo menos as referências completinhas e de acordo com o que a norma específica pede. Lá na frente a gente vai falar sobre elas. E agora eu vou falar tudo que é opcional. O glossário é opcional, apêndice é opcional, anexo é opcional e o índice também é opcional. Lembrando que apêndice e anexo são coisas distintas, né? Anexo é o que é externo ao seu trabalho e apêndice é o que faz parte do seu trabalho, foi o que você desenvolveu em linhas gerais, é isso. Então, nós temos o resumo, né, que também faz parte do trabalho. Ele está na norma brasileira 6.028 e a segunda edição dele é de 2021. E aí eu trouxe do jeito que está lá na BNT, só para destacar também, para vocês terem ideia, que no item 4.1 que trata do resumo, ele fala: o resumo deve ressaltar sucintamente o conteúdo de um texto. A ordem e a extensão dos elementos dependem do tipo de resumo, se é informativo ou indicativo, e do tratamento que cada item recebe no documento original. O resumo deve ser composto por uma sequência de frases concisas em parágrafo único, sem enumeração de tópicos. Tem outros detalhes que não é interessante agora para a gente tratar, porque tem mais coisas, mas tem aqui a respeito das palavras-chave. Devem figurar logo abaixo do resumo, antecedidas da expressão palavras-chave, seguida de 2 pontos, separadas entre si por ponto e vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em maiúsculo, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos. E aí ele coloca um exemplo aqui. Em uma outra versão mais antiga do que essa, era separado por ponto final, e agora voltou para ser ponto e vírgula. E o que eu quero chamar a atenção aqui sobre o resumo é que, às vezes, a gente acha que o resumo vale o tamanho que a gente acha que deve ser. E não é. No item 4.1.8, está escrito na norma: quanto à sua extensão, convém que os resumos tenham. Ou seja, convém, não é uma obrigação, mas lhe dá um bom norte do tamanho do resumo. De 150 a 500 palavras nos trabalhos acadêmicos e relatórios técnicos e ou científicos, de 100 a 250 palavras nos artigos e periódicos e de 50 a 100 palavras nos documentos não contemplados nas alíneas anteriores. Então, vejo que temos aqui uma boa orientação do tamanho do resumo. E sobre as palavras-chave, que tem. Palavra-chave é definida como uma palavra representativa do conteúdo do documento, escolhida preferencialmente em vocabulário controlado. Por que tem essa palavra em vocabulário controlado? Porque é outra questão que todo mundo acha que qualquer palavra que a gente colocar lá, muitas vezes repete, fraciona o título, coloca como palavra-chave. Não necessariamente é assim, porque as palavras-chave, assim como o título, eles precisam ser muito bem pensados, porque eles é quem vão ajudar na hora que alguém quiser pesquisar sobre o seu trabalho, encontrar o seu trabalho, conseguir resgatar. Então, eu já escutei algumas orientações no meio acadêmico de que a gente não deve repetir palavras-chave que já estejam no título, mas isso não é uma definição, porque às vezes você tem um vocabulário muito específico na área e você acaba repetindo. Por exemplo, se você vai tratar de algum trabalho que você usou as ideias de Paulo Freire e o nome Paulo Freire está escrito no título, é de bom tom que você coloque lá na palavra-chave alguma coisa relacionada com isso para que a pessoa consiga resgatar o seu trabalho. Assim como no meu caso, que eu trabalho, meu trabalho mais próximo, que é a aprendizagem significativa. É muito comum que essa palavra esteja
esse termo esteja no título e esteja nas palavras-chave, porque no momento de busca isso facilita para a gente encontrar. Mas depende de cada área, tá? Por isso que aparece vocabulário controlado. Eu não saberia dizer aqui na medicina quais seriam palavras-chave de um determinado assunto da medicina. Não tenho domínio para isso. Com relação à numeração da página, que ela só aparece nos elementos, a partir dos elementos textuais. Isso é um problema, porque eu já vi várias vezes o pessoal coloca a paginação em tudo que é lugar. Às vezes está até no lugar certo. No lugar certo, que é no canto superior direito. Mas está fora do alinhamento correto, que são 2 centímetros para a direita, 2 centímetros com relação à parte superior. Então, a gente tem que ficar bem atento com relação a isso, para que a gente não deixe essa numeração de qualquer modo. E lembrando, quando a gente escreve, geralmente a capa está dentro do nosso texto como um todo. E aí, quando você vai numerar, lembre-se que a capa ela não é contabilizada. Ela só é contabilizada, a gente só faz a contabilidade da paginação a partir do primeiro elemento pré-textual. A capa não entra. E aqui a gente tem sobre a numeração das seções, né? E na ABNT, que é a 6.024 de 2012, ela deixa bem claro que as recomendações elas vão até a hierarquia quinária, né? E cada vez que a gente vai terminando de enumerar, o último número não tem ponto. O ponto está entre números, se vocês observarem. Então, na seção primária, é só o número 1, e você logo em seguida vai fazer a sua escrita. Na seção secundária, aí é o 1.1. Na seção terciária é 1.1, é 1.1.1. E assim sucessivamente, né, para a gente conseguir fazer a distinção das seções. E aí ele coloca lá, depois desse exemplo, que os títulos das seções devem ser destacados tipograficamente de forma hierárquica da primária à quinária. E podem ser utilizados recursos gráficos de maiúscula, negrito, itálico ou sublinhado e outros. Ou seja, não está definido pela norma que tem que ser iniciado com todas as maiúsculas. Isso não está definido dessa forma. Está dizendo que tem que ser destacado de alguma maneira, né? Com recurso tipográfico. Mas existem algumas convenções, né? Eu trouxe um exemplo daqui da UFC. Já estava essa apresentação pronta na UFC, aí eu peguei que estava mais fácil. Vejam que a instituição também segue a mesma norma, que é a 6.024. E ela dá o exemplo aqui, ó. Introdução, tá negrito, todas maiúsculas, porque é a primária. A secundária continua em negrito, mas já não é tudo maiúsculo. A terciária, vocês conseguem notar que está em itálico. A diferença da secundária para a terciária é porque está em itálico. Da terciária para a quaternária, está sem o negrito. E da quaternária para a quinária, está normal, sem o itálico, sem o negrito e não está em letra maiúscula. Então, isso é uma forma também de destacar as 5 hierarquias aí dos títulos e subtítulos, né? Mas existem outras formas. E aí temos a questão do espaçamento. Também peguei da Comissão de Normalização da UFC. Que aí nós temos o espaçamento entre os títulos de seções e texto, um espaço de 1,5 em branco. Não existe espaço entre parágrafos. O espaço entre linhas do texto é de 1,5.
O espaço entre linhas de citação longa é o espaço de 1, ou seja, espaçamento simples. O espaçamento antes e depois da citação longa também é um espaçamento simples, em branco. E o espaço antes e depois do título de seção e subseções é de um espaçamento de 1,5, também em branco. E aí tem, a fonte está citada aqui, do Metzer, as principais formatações dos trabalhos acadêmicos, que é a margem superior esquerda de 3 centímetros, margem inferior direita de 2, espaçamento padrão de 1,5, espaçamento de citação longa 1, e lembrando que a fonte também é reduzida, normalmente se utiliza 10, mas alguns locais também se utiliza de 11, e a escrita normal do trabalho é Times New Roman ou Arial 12. E a tabulação, né, que é o parágrafo, é de 1,25. Com relação às figuras, se vocês observarem essa que tem a Cordelteca, nós temos uma montagem de vários elementos gráficos que compõem uma figura como um todo. Então, ela tem título, como vocês podem ver, o título é figura 2, porque eu tirei de um trabalho meu, deixei do jeito que estava, evolução da Cordelteca da UFMA Bacabal. E aí eu sinalizei ali para fazer a legenda. Então, tem ali, na letra A legenda fica abaixo da figura, logo de 2018 até 2021. Na letra B, que é a parte superior direita, logo de 2021 até os dias atuais. E na letra C, que é a figura maior que está embaixo, espaço físico dedicado e exclusivo da Cordelteca. Tem que apontar a fonte, no caso foi eu que fiz, então é a fonte do próprio autor. Temos também um outro elemento que é muito utilizado, mas esses que eu estou apresentando são os mais utilizados. Existem outros, por exemplo, existem mapas, existem gráficos, existem vários elementos ilustrativos, tá? Então, nós temos também quadro. Eu coloquei aqui, ó, o título também, quadro conceitos utilizados no Iramutec. Temos o quadro aqui, e ao final também temos a fonte. Tem que sempre informar a fonte. No caso, também foi o que fiz do próprio autor. Se você tirou de outro local, informe de onde foi que você tirou, para que você não corra um risco que mais na frente eu vou apontar com mais clareza qual o risco que se pode ocorrer se você não cita a fonte de onde você está tirando uma determinada informação. Veja, eu falei sobre figura e sobre quadro. Alguém pode perguntar se com tabela é a mesma coisa, né? Interessante que tabela, existe uma norma específica para tabela. Algumas pessoas dizem que a diferença de quadro para tabela é porque o quadro ele é fechado nas laterais e a tabela não é. Isso não é verdade, tá? A grosso modo, o quadro ele passa a informação textual, tabela ele vai transmitir informações quantitativas. A grosso modo é isso. Mas, se vocês quiserem saber mais, que a própria norma diz que quem define isso é o IBGE. Então, está aqui as normas de apresentação tabular, vocês podem consultar nesse site do IBGE, está o livro lá disponível. Ele não é tão novo assim, não, ele é de 1993, se eu não me engano, na época que o Itamar era presidente ainda. Então, é o IBGE quem vai dizer a forma de apresentação de tabela. Então, a gente tem que consultar lá. E, de novo, se eu fosse falar só sobre tabela, só esse livro aí tem mais de 100 páginas. Só esse de apresentação tabular. Então, não é o nosso foco aqui.